Livro de Ruth, capítulo 1, o versículo 1 diante diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Marlon e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui a história desta família, deste homem que saiu da sua terra, juntamente com a sua família, em busca de meios, de melhorias de vida para a sua família. E quem conhece a história desta família vai ver que ele vai passar por um momento difícil, vai perder a sua vida, juntamente com seus filhos. Mas o tema da mensagem é: Deus trabalha pela família. Mesmo longe da sua terra, mesmo longe do lugar onde eles habitavam, Deus não vai abandonar aquela família. Chegando ali, os seus filhos vieram a se casar, os 2, Marlon e Quilion, e agora os 3 homens da família vieram a morrer, e ficou ali as 3 viúvas, Orfa, Ruth, aleluia, ficaram ali aquelas mulheres viúvas. E diz a palavra do Senhor que a família de Elimeleque teve que deixar Belém devido a uma grave crise econômica, e era tempo de escassez naqueles dias. A crise era o resultado da desobediência do povo israelita para com o Senhor no tempo dos juízes. Um tempo difícil, onde cada um fazia aquilo que parecia ser bom aos seus próprios olhos. Louvado seja o nome do Senhor. A falta de temor e observância da lei trouxe sérios prejuízos espirituais e financeiros para Israel. A família de Elimeleque teve que mudar-se para Moabe, na esperança de ter dias melhores. Mas ali Elimeleque morre e é enterrado. Seus 2 filhos também vieram a falecer em Moabe. Noemi, a esposa de Elimeleque, teve que enfrentar a perda do marido e dos 2 filhos. Mas a crise ainda piores estava por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia Deus lhe concedeu um escape, uma nora que o amou e acolheu em tempos de amargura. Noemi e Ruth voltam para Belém, trabalham, mantêm a fé em Deus e são grandemente abençoadas. Deus não desampara os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, irmãos, enfrentamos momentos de dor, de aflição, mas a nossa fé nos faz avançar, trabalhar e ver o impossível sendo realizado nas nossas vidas. Diante das adversidades, quero dizer para você, ouvinte da palavra do Senhor, não desanime, não pare, Deus está contigo, aleluia. A história de uma família que enfrentou a crise da fome, do luto e da desesperança, é a história de 3 viúvas que nós vemos aqui, Noemi, Orfa e Ruth. Elas enfrentaram momentos terríveis naqueles dias, porém 2 delas, como diz a palavra,
não se deixaram abater pelas dificuldades. Era como se nós possamos dizer, levantaram a sua cabeça e creram no agir e no poder de Deus para com as suas vidas. Com fé, como diz a palavra, inteligência, lealdade, persistência e principalmente esperança. Aquelas mulheres venceram as suas dificuldades. É uma história de trabalho, de provisão e resgate. Belém de Judá estava enfrentando uma terrível crise econômica, como eu já falei. A fome tomou uma proporção gigantesca, obrigando as pessoas a deixar a região. A escassez era resultado do mau governo dos últimos juízes de Israel. Estes haviam abandonado ao Senhor. Belém, que significa casa de pão, estava com fome. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos, irmãos, para ser um lugar de escassez. Louvado seja o nome do Senhor. Neste caso, nós vimos que a fome era resultado da disciplina divina. Israel afastou-se da comunhão com Deus, adorando ídolos pagãos. Nem todos agiam de modo pecaminoso, mas a disciplina era para todos. É aquele caso, aleluia, quando a justiça vem, muitos não merecem, mas é afetado por causa de outros. Elimeleque, Noemi e seus filhos, Mahlon e Quilion, são atingidos pela crise. A escassez obrigou a eles a ir para este lugar, juntamente com a família, a sua terra. Naquele momento de crise, eles fizeram o que parecia ser o melhor para toda a família, ou seja, seguiram para Moabe. Ao chegar em Moabe, ao invés de encontrar pão, encontraram a doença e a morte. Elimeleque e seus 2 filhos morreram em Moabe. Noemi ficou sozinha com as suas 2 noras. Naquele tempo não havia previdência social. As viúvas eram sustentadas pelos filhos, em especial o primogênito. Nós vimos aqui 3 viúvas. Essas mulheres desprotegidas sofreram enormes dificuldades para sobreviver. Mas Deus não abandona seus filhos e nem o desampara. O Senhor já tinha um plano de redenção e bênção preparado para Noemi e Ruth. Em momento de crises, muitas pessoas, muitas vezes, achamos que Deus está silencioso e distante. Parece não haver saída, mas Ele está trabalhando em nosso favor. Por isso não tenha medo, Deus não vai desamparar você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Noemi, como nós vemos quando ela volta com a sua nora, Ruth, nós vamos ver no capítulo 1 de Ruth 1,16, que Ruth declarou ali diante dela e disse: o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela veio com aquela mulher e estava disposta a enfrentar a situação com ela. Noemi tornou-se uma mulher amarga, como diz a palavra, triste e sem esperança, porque já era uma mulher avançada de idade. Parecia não existir mais solução para a crise que estava vivendo. As dificuldades podem até embaçar a nossa visão e tirar toda a nossa expectativa. Se você está enfrentando uma situação que não parece ter solução, não se desespere. Tenha fé no Deus de toda a provisão. Noemi foi dominada pela amargura e dor. Seus sentimentos tornaram-se amargos.
ela não esperava mais nada na vida, senão a morte. Mas nós vimos aí o agir e o mover de Deus a favor dessas duas mulheres. Quando elas voltaram, nós vamos ver Ruth indo para o campo, trabalhando na colheita das espigas. Ela vai conhecer Boaz, a qual o Senhor, aleluia, o abençoou aquela família. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não abandona os seus. Por mais que a família esteja enfrentando dias tenebrosos, dias difíceis, ainda há esperança, porque a família é projeto de Deus, e esse projeto de Deus vai permanecer firme. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra nesta tarde possa ir de encontro à sua vida. Eu creio que tem famílias neste momento que estão passando por um momento difícil, enfrentando situações talvez desesperadoras dentro do seu lar, mas eu creio na provisão de Deus nesta tarde, indo de encontro à sua vida. Eu creio no mover do Senhor a favor, aleluia, da tua família. Eu creio, queridos irmãos, que Deus vai agir e vai mudar o quadro, a situação em que você se encontra. Eu sei que tem famílias que estão enlutadas, famílias que estão lutando, aleluia, muitas das vezes com pessoas que estão dentro das drogas ou no alcoolismo, e você tenta de uma forma ou de outra, mas eu creio no mover e no agir de Deus sobre a sua família, que o Senhor nesta tarde vai visitar o seu lar e vai entrar com providência e vai desfazer toda a obra contrária qual tem se levantado sobre o teu lar, sobre a tua casa, porque eu creio na provisão deste Deus maravilhoso que não desampara os seus. Fica essa palavra nesta tarde para as vossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém.